A paz do Senhor, irmãos. Que grande alegria estar aqui com vocês para mais um programa Sementes de Fé. Esse programa que tem acrescentado tanto às nossas vidas, fortalecido a nossa fé, graças a Deus por isso. E hoje eu gostaria de meditar em um texto que está lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 6. Aqui, Atos capítulo 1, o que está acontecendo? É o momento da ascensão de Jesus. Jesus já morreu, já ressuscitou e está chegando o tempo dele subir aos céus. E naqueles momentos ali finais, junto com aqueles discípulos que estavam ali com ele, lhe fizeram uma pergunta. E é isso que nós vamos ver aqui agora. A pergunta foi essa. Atos 1, verso 6. Diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Olha o que Jesus respondeu diante dessa pergunta. Quando ele diz aqui nesse versículo 7 que não vos pertence saber tempos ou estações, ele está se referindo ao tempo Cronos e ao tempo Kairos de Deus. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o tempo como nós medimos. Passado, presente, futuro, dia, hora, minutos, semanas. É a maneira que nós medimos o nosso tempo, até as nossas horas do relógio. Mas o tempo Kairos de Deus é o tempo oportuno de Deus. É o momento que ele vai agir dentro do nosso tempo humano, vamos dizer assim. E quando Jesus diz aqui, não vos pertence saber os tempos, ele está dizendo aqui para aqueles discípulos que perguntaram, não cabe a vocês saber agora o dia, o mês, o minuto em que o reino de Israel vai ser restabelecido. É como se ele estivesse dizendo para nós hoje, não vos compete saber quando Jesus virá. Não vos compete saber isso agora. Quem estabeleceu esse tempo foi Deus. Mas ele também diz que não vos compete saber estações. Quando ele diz aqui estações, ele está se referindo então ao tempo Kairos de Deus. O tempo oportuno de Deus agir. Ao momento em que Deus achar melhor concretizar as coisas aqui na face da terra. Nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quantas vezes nós não perguntamos para Deus assim, Deus, quando que vai acontecer isso na minha vida? Quando que essa pandemia vai acabar? Quando que o meu emprego vai chegar? Quando que o meu ente querido vai se converter? Aqui Jesus responde para nós também, não nos compete saber tempos ou estações. Não nos compete saber quando que o Kairos de Deus vai acontecer no nosso tempo. Quando o dia de Deus vai acontecer no nosso tempo humano. Essa parte não compete a nós saber. Mas, Fernanda, o que eu faço então enquanto eu espero esse dia chegar? A gente vive. Aqui no verso 8, Jesus nos diz como que nós devemos viver. Olha só, vou ler o 7 de novo. Não vos pertence saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que ele está dizendo aqui para nós hoje é, não se preocupe com o tempo, nos compete agora viver o poder. Nos compete agora receber o poder. Vamos parar de perguntar para o Senhor quando e vamos viver o que Ele tem para nós hoje. E esse versículo diz que Ele quer derramar sobre nós virtude. Virtude. E o que é essa virtude? O que é esse poder? Dentro aqui desse contexto que nós lemos, o Pentecostes estava prestes a acontecer. Jesus subindo, ressurreto, glorificado, e dentro de alguns dias o Espírito Santo iria descer então e o Pentecostes se cumprir. O que eu tenho a nos dizer é, o Pentecostes já aconteceu, já se cumpriu. Então nós temos a possibilidade de viver esse poder de Deus dentro dos nossos dias. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós já sabemos que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós.
Ele já está aqui guardadinho, mas não é para ele ficar só guardadinho dentro do nosso coração. Nós precisamos então manifestar o poder de Deus, manifestar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Eu diria que o Pentecostes agora tem que acontecer dentro de nós. Por isso eu digo para nós nesse dia, que eu me incluo nisso também, vamos parar de dar o nosso pensamento para o quando e vamos viver o que nos compete a viver hoje, que é o poder, a virtude do Espírito. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida, não é para o dia para a noite. É um relacionamento que vai ser construído. E como um relacionamento, quando é construído, é todos os dias. Não adianta a gente falar assim, amanhã eu vou separar um tempinho para passar com Deus. Amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ler a Bíblia. Não, isso é uma coisa do dia a dia, isso tem que ser parte de nós. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar como a Trindade pensa. Nós temos que ter mente de Cristo. E como que nós vamos ter a mente de Cristo? A palavra de Deus é os pensamentos de Deus expresso aqui em palavras. Quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a saber o que Deus pensa, como a Trindade pensa. Então nós temos que nos relacionar mais com a Bíblia, porque aqui é Jesus falando com a gente. Então, eu queria nos encorajar a viver o poder nesses dias e parar de pensar no quando. A gente não sabe quando vai acontecer, quando que o nosso ente querido vai se converter e vai aceitar Jesus, quando que essa pandemia toda vai acabar, a gente não sabe, ou até mesmo quando a nossa vida começar a voltar ao normal, até onde vai tudo isso? Nós não sabemos, mas uma coisa nós temos a possibilidade de viver o poder, a virtude do Espírito diante de toda essa situação. Porque o Senhor, Ele tem nos guardado e Ele tem propósito para todas as coisas. Então, o que eu queria deixar para nós nesse dia é: pare de dar o seu pensamento para o quando. Quando Jesus vai voltar? Quando que meu marido vai se converter? Quando que a minha esposa vai vir para a igreja? Quando que essa pandemia vai acabar? Pare de se preocupar com o quando, porque não nos compete saber os tempos, nem os tempos cronos, o nosso tempo humano, nem o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Não nos pertence saber isso agora. O que nos pertence agora é viver a virtude do Espírito. E isso já está disponível para nós através da obra de cruz. Jesus já ressuscitou, o Espírito Santo já está aqui, ele mora dentro do nosso coração e agora nós precisamos manifestar o Espírito Santo que está dentro de nós. Então receba essa palavra, grave isso no seu coração, que isso seja parte de você, para que nós possamos viver o reino de Deus aqui na face da terra. Amém? Então vamos orar para que nós possamos então viver toda essa verdade. Paizinho querido, Deus amado, Deus de graça, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos viver de acordo com o reino dos céus. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. E nós clamamos nesse dia, Pai, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a parar de pensar no quando as coisas vão acontecer e focar naquilo que o Senhor tem para nós hoje, que é a virtude do Espírito Santo. Pai, que nós possamos viver o Teu sobrenatural dentro do natural, que nós possamos viver a verdade da Tua palavra, Senhor, na íntegra. Abençoa-nos, ó Deus, a vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem, que tudo isso caia no nosso coração e que gere frutos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.